Gente, bom dia! Estamos nós aqui mais uma vez para aprender um novo gênero textual. E hoje nós estamos na lição 15 e nessa lição tem dois gêneros textuais. Tem um texto de divulgação científica e tem um rótulo. No texto de divulgação científica, o livro ele vem trazendo a definição, o que é o texto de divulgação científica, que tem como objetivo de informar ao leitor que não é especialista em algum assunto ou em algo sobre pesquisas e descobertas científicas, ou seja, então, digamos que vamos fazer uma pesquisa sobre o sistema nervoso, que seria sobre o funcionamento do nosso cérebro. Aí, os cientistas, eles pesquisam sobre o funcionamento do cérebro e para as pessoas que não são estudiosas no assunto, eles vão e divulgam esse texto. Então, por isso que é um texto de divulgação científica, que tem base em pesquisas. E um outro gênero textual que nós vamos ver é o rótulo, né? O rótulo a gente vai ver especificamente a definição na página 73. Que o rótulo está presente na embalagem de produtos e ele contém informações importantes para o consumidor. Marca do produto, conteúdo da embalagem, peso, fabricante, endereço do fabricante, data de validade do produto, dentre outros, né? Mas agora a gente vai realizar a leitura desse texto, que é o texto de divulgação científica, que é como exatamente está pedindo aqui, ó. Leia este texto de divulgação científica. Então, nós vimos que esse texto de divulgação científica, ele tem como objetivo informar o leitor que não é especialista sobre uma pesquisa que foi realizada. Então, por isso, é uma linguagem simples e direta. Vamos ler? Carboidratos devem ser a base de qualquer dieta. Você já ouviu essa palavra carboidrato? Você já ouviu essa palavra dieta? Quando a gente fala carboidrato, do que é que você se lembra? Ou você nunca ouviu essa palavra? E dieta? Eu sei que dieta é mais comum. Dieta geralmente é para ficar magro, né? Geralmente a gente associa isso. Mas vamos lá, a gente vai descobrir com base só no título desse texto de divulgação científica do que se trata, né? Então, a dieta ideal para qualquer pessoa, inclusive para adolescentes, deve ser marcada pela maior ingestão de carboidratos, elementos que produzem energia para o corpo. Então, carboidrato é um alimento que ele produz a energia para o corpo. E a dieta não é somente porque para eu ficar magro. A dieta é tudo aquilo que eu me alimento. Se eu me alimento mais com alimentos pastosos, então a minha dieta é mais pastosa. Se eu me alimento mais com líquido, sopas, sucos, muita água, aí a minha dieta é líquida. Então a dieta ela não está só relacionada com o meu peso, né? Se eu vou ganhar ou perder peso. Apesar de estar relacionada, mas a dieta quer dizer a alimentação, certo? Então, vamos lá. Assim, pão, arroz, macarrão, batata, mandioca e cereais, entre outros, deve ser a base da alimentação. Então, o que é que deve ser a base da alimentação? O pão, o arroz, o macarrão, a batata, a mandioca, os cereais. Esses são carboidratos, que é a fonte de energia para o nosso corpo, né? O ideal é que consumam de 6 a 11 porções de carboidrato. Um pão, por exemplo, equivale a 2 porções. Uma escumadeira de arroz, a meia. As frutas, verduras e raízes devem ser os segundos mais consumidos. 3 frutas por dia, por exemplo, é uma quantidade considerada boa. Os derivados do leite, as carnes, vêm na sequência e devem estar presentes em pelo menos 200 gramas diária. Doces, cafés, refrigerantes e alimentos gordurosos, como todo mundo bem sabe, deve ser ingerido em poucas quantidades. Então, aqui está trazendo informações super importantes para a saúde do ser humano, onde está colocando exatamente naquela pirâmide nutricional. O que é aquela pirâmide? É o que tem que consumir primeiro, que é a base, né, o carboidrato, depois vem as frutas e verduras, depois vem os leites, os derivados e as carnes, e por fim, por último, são essas coisas mais gordurosas, cafés, doces, né? Então, nós precisamos ter um equilíbrio na nossa alimentação, porque quando nós não temos um equilíbrio,
a nossa saúde é quem perde, não é verdade? Então, vamos lá, a questão da interpretação. Segunda questão, conheça duas definições da palavra dieta. Olha só o que o livro tem trazendo, já tem trazendo as definições. Definição 1, quantidade habitual de alimentos sólidos e líquidos que uma pessoa ingere. Segunda, regime alimentar prescrito pelo médico a um doente ou uma pessoa que deseja emagrecer. Qual dessas definições explica a palavra dieta usada no texto? É a definição 1 ou a definição 2? Existem esses dois tipos de definição, dieta. E aí você vai colocar se é a definição 1 ou 2. Na terceira questão, está perguntando, segundo o texto, que tipo de alimento deve ser consumido em maior quantidade? Os carboidratos, as frutas, verduras, os doces, o leite, enfim, você vai colocar aí de acordo com o texto que nós devemos consumir em maior quantidade. A, você vai explicar o porquê e B, dê exemplos de alimentos ricos em carboidratos. Lá no texto tem esses alimentos que são ricos em carboidratos. Na quarta questão, depois dos carboidratos, que alimentos devem ser mais consumidos? Aí lá no texto também está dizendo, está informando direitinho. Quinta questão, que alimentos devem ser consumidos em menor quantidade? Lá também está informando. Agora você vai relacionar os alimentos às quantidades diárias que devem ser consumidos de acordo com o texto. A tia riscou um pouquinho aqui porque dava para ver quando eu apaguei um pouquinho. Então, você vai ver que, por exemplo, carne, aqui é carne, né? Batata, eu acho que é porque a minha tá pequenininha, deixa eu ver aqui. Então, carne, feijão, batata, macarrão. Tem que ser consumido de quantas porções? Pouca quantidade, 20 gramas, de 6 a 11 porções ou 3 unidades. Aqui, frutas, verduras, legumes. Lá no texto tem dizendo peixes, leite, derivados do leite, carne, quantos? Doces, refrigerantes, guloseimas, né? Tem que ser consumido em qual dessas porções? E aí vocês irão ligar, ok? Mas é fácil, é só acompanhar lá no texto que você consegue responder, fazer a correspondência aí. Vamos lá, o rótulo, a tia já leu a definição do rótulo, né? Que o rótulo está presente nas embalagens dos produtos, ela contém informações importantes para o consumidor, que é a marca do produto, conteúdo da embalagem, o peso do fabricante, endereço do fabricante, data de validade do produto, dentre outras informações. E não tem somente nos alimentos. A gente pode ver o rótulo em materiais de limpeza, material de higiene pessoal e muitas coisas, né? Muitas coisas nós podemos ver o rótulo. E aqui nós temos como exemplo um rótulo de um pão de forma, onde tem dizendo saboroso, que é a marca do produto. Aqui tem o peso líquido, que é de 400 gramas, que é o conteúdo da embalagem, né? Quanto tem. A data de validade, aqui é 21 de janeiro de 2019. Então, essas informações tem nessa parte frontal, digamos assim, da embalagem, do rótulo. E na parte de trás? Na parte de trás vem trazendo informações sobre o fabricante do produto, que é esse finalzinho aqui. Tem falando dos ingredientes, do que ele é feito, se ele é feito de trigo, açúcar, água, enfim. E aqui também tem a tabela nutricional do produto. Então, qual é essa tabela nutricional? É exatamente essa daqui que foi ampliada, ó. Valor energético, que o valor energético é o valor expresso na forma de quilocalorias. Quantas calorias esse pão tem? Os carboidratos, que é carboidrato a gente já aprendeu que é aquilo que fornece energia para as células do corpo, principalmente para o cérebro. Temos também as proteínas, que são necessárias para a construção e a manutenção dos órgãos, tecidos e células. Tem as gorduras totais, que são as fontes de energia do nosso corpo e ajudam na absorção de outras vitaminas. As gorduras saturadas
são gorduras presentes em alimentos de origem animal. As gorduras trans são gorduras encontradas em grandes quantidades em alimentos industrializados, como biscoitos, margarinas, carnes vegetais. Fibra alimentar está presente em diversos tipos de alimentos de origem vegetal, como as frutas, as hortaliças, os feijões. O sódio é o sal que está presente no alimento, né? O sal de cozinha. Então, em alimentos industrializados, como salgadinhos e outro mais. Então, esses aqui tá exatamente trazendo esses valores nutricionais. E também, nessa tabela, tem, além dessas informações nutricionais, tem dizendo aqui, ó, exatamente a quantidade, né? A porção em quilocaloria, que é exatamente o valor energético de cada um, mais a porcentagem deles. E a gente vai ver exatamente a definição de tabela, que foi essa tabela que a gente acabou de falar. As tabelas presentes nos rótulos de alimento trazem informações nutricionais do produto e ajudam o consumidor a conhecer o alimento que vai ingerir. Oitava, a tabela informa os nutrientes de quantas fatias de pão. Então, lá naquela tabela você vai olhar se se informa os nutrientes de quantas fatias de pão. Então, aqui você pode observar que bem aqui tem essa informação, ó, que é a informação nutricional. Tem quantas fatias de pão? Exatamente bem aqui. Então, nessa quantidade de fatias de pão, tem essa quantidade do valor nutricional, certo? Nona, como saber a quantidade de nutrientes ingeridas em apenas uma fatia de pão? Então, se nessa quantidade a gente sabe exatamente quanto, em uma fatia você vai dividir, né? Por quanto? Décima, leia esse trecho que está na parte inferior da tabela. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. As palavras seus e suas refere-se ao pão de forma, ao vendedor do pão de forma, ao fabricante do pão de forma ou ao consumidor do pão de forma. Então, seus valores nutricionais, os seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades. Está falando da necessidade de quem? Do pão de forma? Pão de forma tem necessidade. Está falando da necessidade do vendedor do pão de forma, do fabricante do pão de forma ou da pessoa que vai ingerir? Certo? Apenas uma alternativa certa. E 11ª questão, de acordo com a tabela e com o texto de divulgação científica, pão de forma está entre os alimentos que devem ser mais consumidos diariamente, devem ser menos consumidos diariamente. Marque apenas uma opção. E segundo a tabela, qual é o nutriente presente em maior quantidade do pão de forma? É o carboidrato? É a proteína? É a gordura total? É a gordura saturada? É a gordura trans? É a fibra alimentar ou o sódio? Aí você vai responder apenas um elemento, tá bom? Então é isso, gente. Qualquer dúvida vocês podem perguntar para ti, tá bom? Um beijo e até amanhã na nossa aula presencial.